Fernando Diniz chamou a atenção de geral. Semana decisiva para fechar a extensão ou renovação de contrato com o Felipe Coutinho. Novela Léo Jardim ganha mais um novo capítulo. Quero falar sobre mercado da bola e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. Seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruz maltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Esse vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra as melhores odds, cotação do mercado, vai fazer a sua fezinha, a sua aposta, sempre com responsabilidade. Link no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Faça seu cadastro, seja Alfa você também. Alfa, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo clube do povo. Já quero começar o vídeo mais uma vez falando sobre o técnico Fernando Diniz. O trabalho do Diniz até aqui é um trabalho muito importante, principalmente a evolução pós esse tempo na data FIFA. E quem acompanhou os bastidores na Vasco TV, você conseguiu extrair o que há de melhor, o que foi de melhor nesse jogo. O Diniz, em um determinado momento, ele para e chama a atenção de uma forma que até espanta, né? Ele para e fala, ó, coragem para jogar, coragem para o jogo, coragem no jogo. E foi o que de fato definiu essa partida para o Vasco. A coragem do Felipe Coutinho para estar entre 3, 4 e 5 jogadores, driblando, quebrando as linhas, no dia do seu aniversário tendo a sua melhor atuação até aqui com a camisa do Vasco, a coragem para você fazer infiltração, Paulo Henrique sendo muito ágil pelo lado direito, entregando bastante, o Nuno sendo atento, sabendo se posicionar bem, o Ryan também indo ao fundo, indo para cima, arriscando chute de fora da área, arriscando na profundidade. Então acho que essa palavra, coragem, ela define muito nessa partida do Vasco. E chega até a ser engraçado, né? A postura do Diniz dos bastidores. Ele está muito calmo ali falando, fazendo a pré-eleção normal. Do nada ele dá aquele grito, coragem, coragem. Até do lado dele o preparador, né? Um dos preparadores do Diniz, o Wagner Bertelli, fica até espantado, assustado, porque o Diniz ele tem essa característica, né? Para dar aquele chacoalhão, aquele choque. Eu acho que é o que estava faltando muito, né, nesse elenco do Vasco, que outrora em outras partidas ainda com o Felipe, com o Carille, era um time cabisbaixo, era um time sonolento, era um time morno, fraco de ideias, e assim, a mudança, a evolução é iminente. Então acho que vale a pena esse chacoalhão, vale a pena essa chamada de atenção. E além de a gente trazer esse destaque inicial, quero saber a sua opinião, torcedor, os jogadores, outros jogadores também na partida que foi destaque. Eu quero trazer aqui, por exemplo, o Hugo Moura e o Tietê. Até aqui no Campeonato Brasileiro, são jogadores que têm mais passes certos no meio campo. O Hugo Moura em primeiro, com a porcentagem de 96, pelo que parece, 96%, e também o Tietê com 95%, aliás, 93,2% dos passes certos. 93,6% o Hugo Moura e 93,2% o Tietê em porcentagem de passes certos no meio de campo. São jogadores que estão ali em destaque no Campeonato Brasileiro. São os dois jogadores do Vasco em primeiro e em segundo lugar. Então isso tudo passa também pelo bom trabalho do técnico Fernando Diniz. Bom, vamos aqui a mais informações, mudando aqui de assunto, falar sobre semana decisiva para fechar a renovação ou a extensão de contrato com o Felipe Coutinho. Eu digo extensão porque pode se estender até o final do ano, pode renovar por mais um ano, a depender também da rescisão contratual com o Aston Villa, o clube inglês. O Felipe Coutinho, abre aspas para o jogador, o pessoal está conversando, acho que é uma semana positiva para conversar e decidir tudo. Então esse período de miniférias, né? Até o Fernando Diniz ontem viralizou uma imagem do Diniz acompanhando na NBA House o jogo entre o Oklahoma e o Indiana, salvo engano, né? Onde o Oklahoma inclusive venceu de virada. E o Diniz estava ali curtindo essa miniférias. Isso é justo, é válido. E juntamente com o Coutinho, seus agentes, os empresários, essa semana
mesmo sendo um período de miniférias, vai ser decisiva para concluir e para fechar essa questão da renovação com o meio-campo do Vasco, algo que eu acho muito importante, esse adiantamento. Porque se falar de renovação, já desperta logo um gatilho, né, no torcedor cruz-maltino em relação a mais um capítulo na novela Vasco, Léo Jardim e Empresário. Eu não digo nem muito pelo lado do Léo Jardim. O tempo vai dizer. O tempo vai confirmar em relação ao Léo Jardim e eu vou explicar por quê. Apesar da cláusula de renovação automática prevista no atual contrato de Léo Jardim com o Vasco, o entendimento do staff do goleiro é de que, em caso de assinatura de um pré-contrato com outra equipe, esta cláusula seria invalidada. Informação do GE, o jornalista João Guerra trouxe com riqueza de detalhes essa informação até no podcast lá do GE. E é o seguinte, esse argumento do empresário, do agente, foi usado como objeto de barganha nas reuniões dos representantes do jogador com o clube. A ideia seria indicar que o mercado do meio do ano, da temporada, seria uma possibilidade da saída do goleiro. O Vasco, por sua vez, se ver calçado juridicamente, mediante o contrato vigente entre o clube e atleta, para o arranjo da renovação automática. E as conversas entre as partes seguem. Inclusive, durante a data FIFA, o Pedrinho encontrou o agente do Léo Jardim e teve ali uma conversa. O tempo vai dizer, o tempo vai confirmar. Porque o Léo Jardim, ele tem a escolha de continuar no Vasco, bater essa cláusula de renovação, pelo menos durante mais um ano até o final de 2026, de acordo com a cláusula automática. Ou renovar até 2030. Galera, e pensando no profissional, no jogador, o jogador pensar no seu plano de carreira, tá tudo bem, faz parte do profissional. Até porque você chega numa idade de 28, 29, 30 anos, você tem que decidir o contrato da sua vida. Porque o período de vida, né, profissional de um jogador é muito curto. E aí ele precisa decidir. Ele quer renovar com o Vasco até 2030? Seria ótimo para o Vasco, para ele, pensando até em seleção brasileira, para a carreira dele, seria ótimo. Até porque o Vasco coloca o Léo Jardim em evidência. Coloca o Léo Jardim na prateleira. Então seria interessante. Vamos aguardar o tempo, né, se agora a janela o jogador vai querer sair e assinar com esse argumento que o empresário tem, um pré-contrato, sair de graça, ou ele vai ter essa consideração e vai atingir a meta de renovação da cláusula de renovação automática, ou até mesmo melhorar, assinar um contrato de renovação. Vamos aguardar esse cenário aí do empresário usar como barganha para poder colocar o Vasco na parede, ou uma queda de braço. Foi apenas um capítulo, né, nessa novela que já vem sendo chato, né? Falando de uma situação chata, mais em informação, e esse é o nosso papel, deixar o torcedor cruz-maltino bem informado na parte burocrática da situação. Ontem trouxemos a notícia sobre o Jorge Salgado fazer parte de um grupo querendo a suspensão da recuperação judicial, visando não diluir os valores de forma integral da dívida que o clube tem com a pessoa física. E aí o Jorge Salgado respondeu ao Diogo Dantas, que foi o mesmo jornalista que trouxe essa matéria, dizendo que está disposto a dialogar com o clube, né, na atual diretoria do Vasco, que por diversas vezes tentou fazer um acordo com o clube, desde da 777 e também da gestão atual do Pedrinho. Ele comenta, né, abre aspas, eu recebo a proposta, analiso, não precisa receber de uma vez, pode ser parcelado, mas nunca obtive resposta. Diante disso, recorri a um advogado para cuidar dos meus interesses na recuperação judicial e tentar minimizar essa paulada no meu crédito. Abre aspas ainda, é um calote absurdo. Ajudo o clube há 50 anos, eu sou uma vítima, isso vai ser discutido em uma Assembleia Geral do Vasco e eu e alguns credores não queremos aceitar. Queremos tentar uma solução diferente. Não posso receber 10% do que emprestei em 19 anos, como vou abaixar a cabeça e aceitar isso? Em nota, o dirigente se diz aberto o ex-dirigente do Vasco diz aberto para dialogar com a atual diretoria. Bom, informação que veio do Diogo Dantas, né, do Globo, em seu blog na resposta do Jorge Salgado. Saindo aqui dessa situação burocrática, e claro, falando dos dois lados, né, já que a gente trouxe a notícia ontem até como uma bomba, uma notícia de última hora, agora a gente está trazendo também a resposta da pessoa do ex-presidente do Vasco. Bom, falar sobre o mercado da bola, vamos aqui também ao que interessa, né, falar sobre projeções, objetivos do Vasco na janela de transferências, informação sobre
um jogador de destaque da seleção peruana, né? E essa, ao que tudo indica, o Carlos Amodeu, junto com o empresário do jogador, vem negociando. O jogador entra no radar do Vasco. Eu estou falando do meio-campista Sérgio Penha, atualmente no PAOK da Grécia. As conversas, né, estão tudo ainda no início, mas tem sido de forma positiva. Jogador de 29 anos, atual jogador da seleção peruana, atua como camisa 8. Em caso a contratação der ok, um jogador que chegaria também para disputar a titularidade, já que o Vasco precisa nesse momento de um meio-campista, até para substituir o Felipe Coutinho em determinados momentos na partida. Bom, tendo mais novidades dessa questão do mercado da bola, a gente vai trazer para você, torcedor Cruz Maltino. Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. À tarde eu volto com mais detalhes dessa informação e muito mais para você. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas.